Boa noite a todos. Satisfação de vê-los novamente. Esta noite nós vamos ter a palestra da Eliana Casanova, e ela vai desenvolver o tema Humildade e Orgulho. Ela fala com muita propriedade, é muito legal, vocês vão gostar muito dela. Ela está respirando um bocadinho, porque ela chegou correndo, coitadinha. Chegou do serviço correndo, então ela está respirando um bocadinho. Mas, enquanto isso, eu vou aproveitar para fazer alguns avisos para vocês, que são importantes. Primeiro, questão da água, se vocês não esqueçam de trazer a garrafinha com água para a fluidificação, leva para casa, para o restante para tomar em casa, tá? Então, tragam a garrafa de água. Lembrar a todos também que no dia 11 de junho, o nosso lar vai fazer a sua festa junina. É uma festa junina de modéstias favas, é de grande envergadura, tá? É um festão. A rua vai ser impedida nesse quarteirão todo, vamos montar tudo aqui na rua e lá dentro também, no salão. É uma festa bastante grande. Então, vocês estão convidados para vir participar. Música e tudo aquilo que a gente pode esperar de uma festa junina. Vai ser muito legal. Bem, outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. As crianças que frequentam o lar, muitas delas, às vezes, têm dificuldade com agasalho, mesmo com roupa normal, comum. E os pais também, às vezes, têm alguma dificuldade. Então, quem tiver a possibilidade em casa, às vezes tem que dar uma limpada no guarda-roupa, dar uma renovada no guarda-roupa, qualquer peça de roupa é bem-vinda, podem trazer, que vai ser muito útil para essas crianças e para os pais também. E vou dar um último recadinho. É o seguinte, esses cupons que a gente pega nas casas comerciais, nas lojas, supermercado e tal, a notinha de compra, não é? Quando a gente não coloca na notinha de compra o CPF da gente, essa notinha é muito útil para nós, porque o lar manda os dados dessa notinha para uma determinada repartição, então uma parte pequena da compra, dos impostos que foram pagos na compra, retorna para o nosso lar. Então, ela fala assim, puxa, é muito, não, é pouquinho por cada nota. Só que esse pouquinho por cada nota, o lar consegue um dinheirinho muito bom, que ajuda muito nas despesas do nosso lar. Não custa nada, porque isso, para a gente, às vezes, não vale nada, né? Então, o cupomzinho da nota fiscal, se a pessoa perguntar, olha, quer que põe o CPF? Aqueles que não usam, não quero que ponha. E traz o cupom para a gente, tem uma urna ali fora para vocês depositarem. Agora, se algum de vocês, por exemplo, for dono de algum estabelecimento comercial, loja, qualquer coisa assim do tipo, também nós temos as nossas urnas, que a gente pode colocar lá no local, para os fregueses, quando recebe a notinha, já coloca lá direto. Então, vai gente do nosso lar semanalmente retirar os cupons e deixar a urna lá novamente. Deu para entender? Eu falei muito complicado? Não, né? Então, são 4 avisos que são importantes para nós. Mas o aviso mais importante que eu tinha para vocês hoje é que a Eliana está esperando por nós. Por favor, Eliana, chega aqui, então. A casa é sua. Tenho aqui o microfone, fique à vontade, viu? Boa noite, gente. Que prazer ver o rosto de vocês depois de 2 anos. Eu acho que depois que passaram, aliás, depois que começou acho que a pandemia, é a primeira vez que eu venho presencial dar uma palestra e vejo rostos tão lindos e com sorrisos, né, no rosto. Isso que é muito gostoso e muito importante. E a gente vai estar falando hoje, gente, sobre um assunto
ou sobre duas palavrinhas que são muito significativas em toda a nossa existência e toda a nossa vida. O orgulho e a humildade. Aí, quando a gente fala do orgulho, o que vem à cabeça? Vem à cabeça uma pessoa turrona. Vem uma pessoa que tem a resposta na ponta da língua. Ou melhor, uma atitude. Uma atitude orgulhosa, uma atitude fiz mesmo e não mando recado. O orgulhoso, ele às vezes não aceita um conselho. Automaticamente, ele não aceita se consertar. Quando você fala do orgulho, ele pode ser positivo? Pode? Não pode? Pode. Mas a gente pode transformar o orgulho de uma outra palavra, em admiração. Porque, de repente, um pai e uma mãe olha para um filho se desenvolvendo, como não ter orgulho daquele ser? Que você desejou tanto e está cumprindo a sua missão muito bem, e esse ser vai se desenvolvendo. Que orgulho, que admiração pelo ser do qual ele está se transformando. Então, concluímos que o orgulho, ele pode ser chamado de reciprocidade, amor, empatia. Mas aí, vamos continuar no orgulho, que muitas vezes não nos dá orgulho. Aquele que há muitos anos atrás, na história de nós seres humanos encarnados, homens dados ou achando que são semideuses, criaram guerras. Era muito, mas era muito poderoso aquele que tinha o maior exército. Aquele que fazia a melhor arma. Aquele que conquistava mais territórios. A gente pode falar de Alexandre o Grande? Quem não conhece Alexandre o Grande? A partir da história de Alexandre o Grande, ele começou a até desenvolver armas. Para quê? Para as pessoas temerem, e quanto mais ele tinha, mais ele queria. Será que isso é definição de orgulho? De vaidade? Eu acho que é. E o orgulhoso, então a gente passa a refletir que o orgulhoso, ele não vê o outro. Ele não tem olhos para o outro. Ele tem olhos para si mesmo. Pedir desculpas é algo impensável para alguém que é orgulhoso. Quantas vezes a gente não ouviu alguém dizer assim: nem morrendo eu falo com essa pessoa? Já ouviram falar essas frases? Mas nem que o próprio Deus desça na terra, eu entro mais em algum lugar. Ou até por orgulho, ou até por não concordar com o nosso irmão, a gente acaba julgando pelo orgulho. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire, na instrução dos Espíritos, ele vem nos dizer que o orgulho é um dos maiores maus, ou males, que existe para o ser humano. Ou seja, ele é o maior adversário da humildade. Uma frase que eu briguei muito para entender, porque o orgulhoso briga, né? Quando está aprendendo, briga. Uma frase que eu briguei muito foi assim, ó: há uma lei universal dos rendimentos decrescentes, em todo o excesso conduz ao contrário. Está dizendo aqui que tudo que é excesso conduz ao contrário. A minha briga. No caso específico, o excesso de orgulho transforma-se
em humildade. Falei, oi? Como que o excesso do orgulho se transforma em humildade? Aí, e o excesso de humildade se transforma em orgulho. Aí a gente, vamos refletir? O ser humano é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, porque ele traz a si o próprio sofrimento. Concorda? Ele vai sofrendo tanto, mais tanto, mais tanto, tanto. Porque aqui, ó, o orgulho ele está aqui. A humildade, vamos lá, a humildade está aqui e o orgulho está aqui, certo? Aí o que acontece? A pessoa é tão orgulhosa, tão orgulhosa, tão orgulhosa, que necessariamente, para que ele aprenda, há uma queda. E quando essa queda existe, ele encontra quem? A humildade. Mas tem a outra parte da frase que diz: a humildade em excesso passa a ser orgulho. Nossa, como eu sou humilde. Nossa, eu sou uma humilde palestrante. Nossa, gente, olha aqui, o meu papel ele é diferenciado porque eu sou humilde. A hora que eu vejo, eu estou trabalhando em mim uma humildade, e essa humildade que ela passou a ser orgulho. Eu tenho orgulho de ser humilde. Uma coisa cabe na outra, essa matemática acaba não existindo. Então eu parei de brigar com essa frase e dou todo o sentido a ela. Então, o excesso do orgulho, no final dele, na queda dele, necessariamente ele encontra a humildade. Nós vamos recordar, André Luiz mesmo, um médico muito vaidoso e orgulhoso, vai para o umbral, no limite das suas forças, no limite da sua resistência, ele se coloca como um ser humilde e pede a redenção e pede a ajuda à espiritualidade, que aí sim o resgata. Quantos irmãos que nós conhecemos partem aqui da nossa terra através do orgulho? Esse planeta, essa terra, a família que eu vivo, não me serve, não me cabe, vou embora. Sem o conhecimento, às vezes, da humildade de entender e aprender. E aí eu pergunto para vocês, quando a gente vai embora daqui? Nós somos seres orgulhosos, temos ainda a vaidade. A gente muda quando a gente desencarna. A gente vai para o outro lado da vida, a gente vai para o lado espiritual. A gente deixa de ser orgulhoso, a gente deixa de ser vaidoso, a gente deixa de ser quem somos. Desencarnamos figuras angelicais, figuras lindas e maravilhosas? Não. Ainda imperfeitos, ainda precisando aprender. Mas, quem sustenta um irmão que vai embora ainda com orgulho, com a vaidade, ainda com a teimosia, enfim, quem sustenta? Quem cria uma rede neural, de afinidade, de junção de pensamentos? Nós encarnados. Nós encarnados, quando tomamos atitudes, quando nós estamos envolto do orgulho, sim, nos conectamos com os nossos irmãozinhos desencarnados. Às vezes eles estão lá quietinho e a gente é que chama eles. Às vezes nós nos afinizamos tanto, eles veem aquilo em nós e se afinizam a nós. O orgulho, ele pode estar dentro de casa, pode estar dentro do trabalho, pode estar em qualquer lugar. Mas como a gente lida? Como que a gente lida com o nosso orgulho? É a boa e velha, a nossa amiga reforma íntima. Se olhar no espelho e se olhar como ser imperfeito. Como a gente já disse, a pessoa que é orgulhosa, ela não para ouvir. Mas se 5 minutos,
se retrair e ouvir a si mesmo, as suas palavras, os seus ataques, será que a gente se orgulharia? Até o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que se nós, num rompante de raiva, parássemos e pudéssemos nos ver nessa situação, talvez sentiríamos vergonha dos nossos atos. Quantas vezes, às vezes a gente para e pensa, deveria ter contado. E por que não contamos? Fiquei cego e fiz. Talvez o seu espírito, o nosso espírito, fica tão envergonhado da nossa própria atitude, fala, nem vou ver o que essa pessoa está fazendo. Então vale muito a pena se autoanalisar, analisar a sua condição. Muitas das vezes a gente lê um livro ou vê uma coisa, mas não é para a gente, é para o outro. Eu vou dar uma palestra do orgulho, é para as pessoas que estão lá. Não, é para mim. Então a gente tem que ver como é que nós somos, como é que o orgulho nos bate. Para vocês terem uma ideia, o próprio Chico uma vez foi repreendido pelo Emmanuel por conta do orgulho. E até essa lição se chama orgulho ou distração. Uma vez, Chico está saindo, do trabalho, cansado demais. E ele passava na frente de um hotel todos os dias. E todos os dias tinha um irmãozinho que gostava de uma bebidinha. Quando ele passava, esse irmão, ele tinha aquelas brincadeiras, aqueles palavrões, mas o Chico, não, paz, irmão. Mas aquele dia o Chico estava cansado. Estava muito cansado. Aí o Chico mudou um pouquinho a rota e foi meio para lá. De repente, esse irmãozinho vai vendo o Chico se afastar, seguindo o Chico com os olhos. Aí, de repente, Emmanuel, Chico, você não viu o seu irmãozinho ali, que é sedento para te cumprimentar? Não, foi distração. Não, então volte, cumprimente-o. Aí Chico voltou. Irmão, me desculpe, eu não te vi, estou chegando aqui para te cumprimentar, como que você está? Ele falou, nossa, seu Chico, ainda bem que o senhor voltou, porque eu pensei que o senhor tinha me visto e não tinha vindo me cumprimentar. Justo hoje eu não bebi para vir falar com o senhor. Aí é que tá, né? É distração ou é orgulho? O mentor espiritual de Chico não deixa com que ele tome o orgulho para si. Corrige. Nós temos aqui a nossa consciência. Quem somos nós? Como agimos perante as dificuldades? É só uma coisa não dar certa que ela não presta mais. Essa é, de repente, alguém dizer algo que me fira, que de repente a índole dela é questionável. Então, sejamos os nossos próprios, vamos dizer, bulinadores das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E a humildade? A humildade é a adversária primeira do orgulho. Porque antigamente, vamos lá voltar ao livro 2000 anos atrás, os pobres eram vistos como pessoas desmerecidas da sorte, não eram pessoas dignas de estarem com a nobreza. Hoje em dia, nós sabemos que a humildade, aliás, eu vou perguntar, a humildade é relativa a pessoas com baixa renda ou, de repente, pessoas pobres? E o orgulho é só inerente a pessoas ricas? Não. Eu posso morar numa casinha muito simples, mas posso ter um orgulho muito grande. Posso ser extremamente rico e extremamente simples. O que nos dá uma lição, eu vou de novo no Evangelho,
tem a Rainha de France, que eu acho que é uma das maiores e melhores. Para mim, eu gosto, eu sou apaixonada pela Rainha de France. E essa lição no Evangelho. Quando ela parte aqui da terra e vai para o mundo espiritual, ela se depara com pessoas mais simples, que ela julgava muito mais simples, em lugares muito mais elevados. Ela esperava que quando ela fosse para o mundo espiritual, teriam lá os seus serviçais, o seu banquete, porque ela era a rainha. Dali a pouco, está o seu servo de uma posição muito maior. E ela vê que tudo aquilo não passou de mero engano, de mero orgulho. Então, todas as vezes que necessitarmos sermos simples, por que não sermos simples? O que a gente define de simplicidade? Já que a gente falou que não é riqueza, que não é riqueza, que não é pobreza. O que a gente define por simplicidade? Alguém arrisca? Alguém? Simplicidade, às vezes, é ouvir o outro. Simplicidade é ouvir o outro. E não julgar. E não julgar. Simplicidade é, às vezes, se você não tem, às vezes, um dinheiro, mas tem o abraço, uma palavra fraterna. A simplicidade, ela mora nos nossos gestos, nas nossas atitudes. Não é o quanto você sabe, é o quanto você faz para com o próximo, com aquilo que você sabe. Quanto você sabe? Quantos livros você leu? Quantos ensinamentos você tem? E com quantos você reparte? Quantos são dignos de repartir contigo? Isso é simplicidade. É caridade, porém é simplicidade. Sócrates, Platão, Eurípides, Emmanuel, todos esses irmãos, na simplicidade de doar a si mesmo, na simplicidade de ajudar o próximo. Até mesmo os orgulhosos que acham que não têm o que aprender ou o que ser ajudados. Se nós pudermos nos melhorarmos, a gente começa pelo outro ou começa por nós mesmos? Por nós mesmos. Eu vou agora fazer algumas perguntas. Perguntas não. Eu vou perguntar algumas coisas aqui. Não precisa responder, por favor. É só mais assim, responder em alta voz. Eu acho que cada um sabe, né, aquilo que tem dentro do coração. Vamos lá. Para saber se a gente é ainda orgulhoso, se isso ainda mora dentro de nós. Você, quando é corrigido, se corrige e agradece? Você, quando não é o centro das atenções, se sente desfavorecido? Aceita os seus próprios erros e aceita o erro dos outros? Quando não te elogiam, quando você faz caridade, isso te desmotiva ou não? Trabalhar sem remuneração, isso te dá prazer ou é um fardo? Quando alguém necessitado chega e mesmo assim te humilha, você se sente? Quando alguém necessitado te humilha, qual é a sua atitude? Quando alguém necessitado te humilha, como é que você sente?
Aí você fala assim, necessitado do quê? De pão, arroz, leite, agasalho? Não, eu não estou falando só disso. Eu estou falando necessitado do Espírito. Porque provavelmente alguém que ataca é porque às vezes precisa de um remédio. E às vezes as nossas atitudes são o remédio do qual a pessoa precisa. Eu chego e grito com você. Você grita mais alto comigo. Eu grito com você, você grita mais alto comigo. Quem ganha a briga? Ninguém. Se às vezes eu dou a minha paciência, a minha caridade, a minha benevolência para com o outro, provavelmente esse irmão, se não hoje, um dia vai aprender. E ainda mais, nós temos aqui o Pai Nosso, de Chico Xavier, para ler para vocês. Eu vou ler para vocês, porque decorar foi meio difícil hoje, meio corridão, mas aqui, só vou me achar aqui. É um Pai Nosso maravilhoso, que nos ajuda a pensar e refletir quanto às nossas atitudes, quanto àquilo que nós somos e queremos para a nossa vida. Vamos lá. Mas vou tentar achar que está aqui. Sabe o Pai Nosso que a gente conhece? Vamos lá. Seria inútil dizer Pai Nosso se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor. Seria inútil dizer que estais nos céus, se os meus valores são representados somente por bens materiais aqui na terra. Seria inútil dizer, santificado seja o vosso nome, se penso apenas em ser cristão, por medo, superstição e comodismo. Seria inútil dizer, venha a nós o vosso reino, se acho tão sedutora a vida que é cheia de supérfluos e também futilidades. Seria inútil dizer, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, se no fundo, desejo mesmo é que os meus desejos se realizem. Será inútil dizer, o pão nosso de cada dia, que nos dai hoje, se prefiro acumular riquezas, desprezar os meus irmãos que passam fome. Será inútil dizer, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se não me importo em fazer injustiças, oprimindo e esmagando aos que atravessam o meu caminho. Esse é o orgulho. Será inútil dizer, e não nos deixe cair em tentação, se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho certo. Será inútil dizer, mas livrai-nos do mal, se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais e tudo o que é proibido que me faz feliz. Seria inútil dizer amém, porque sabendo que sou assim, continuo a nada fazer para me modificar. Chico Xavier. Então, um homem que se doou tanto, um homem que se desprendeu tanto, que mesmo com tanta grandeza de amor e de caridade e coragem de ajudar o próximo, se fazia Cisco Xavier. Cisco, pequeno, na sua grandeza e no seu amor. Outro exemplo que a gente pode pôr aqui de humildade, o próprio Jesus, quando vem à Terra. Um rei, alguém tão esperado, nasce numa manjedoura, gente. Você tem noção? Ele nasce numa manjedoura.
Ali ele diz a todos, é assinado um contrato com todos nós de simplicidade e humildade. Todas as cidades, todos os lugares por onde o Cristo passou, ele passou com amor, com caridade e simplicidade. E ainda, és rei? És rei, tem certeza? Então por que você não faz alguma coisa? E ele faz até hoje. Ele nos ajuda, nos orienta e é o nosso mestre e guia. Se ele é mestre e guia, acho que a simplicidade e a humildade são aquilo que nós temos de garantia para seguir, para sermos ou tentarmos sermos seres muito melhores. A gente hoje em dia vive num mundo muito tecnológico, automático. Aí você abre a internet, tem pessoas querendo ser artistas ou copiando como os artistas se vestem. Imagine só se o nosso Cristo viesse para esse mundo. Será que nós receberíamos Ele com toda a simplicidade do mundo e queríamos aparecer com Ele, ou de repente sermos iguais a Ele? Se Ele aparecesse amanhã, aqui, seguiríamos Ele sem o orgulho, sem a vaidade? Oi? Oh, tá. Você é o nome? Seu nome? Jô. Com toda certeza, você seguiria Ele com muito coração, com muito amor. Mas Ele, por enquanto, ainda não chegou. Mas Ele deixou seus discípulos, Ele deixou os seus ensinamentos, e Ele está em cada um dos seus corações. Naquele momento X, onde você pode ofender, ou pode, de repente, tomar uma atitude que você se arrependa, encarnações, pense no exemplo do Cristo. O que o Cristo faria? Se Ele é meu mestre e guia, o que Ele faria? Se Ele estivesse aqui neste momento, o que Ele faria? Ele me perdoaria? Perdoaria meu irmão? Se às vezes nós temos irmãos que nos ofendem, que nos fazem como inimigos, nós não precisamos conviver com eles. Não precisamos, mas podemos perdoá-los e seguir a nossa vida, com muita humildade, com muito carinho, com muito discernimento e coragem. Não fazemos dos nossos problemas ou das pessoas motivos para a nossa desistência. Eu não vou mais no centro, não. Eu não vou mais. Mas o ensinamento é do Cristo. O ensinamento é do Cristo. E Ele, com certeza, está e é por nós em todos os momentos. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, dizendo a todos que o orgulho, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que é o adversário, primeiro, o maior adversário da humildade. Mas eu diria que o orgulho é o maior adversário da humanidade, de todos nós seres humanos. Que através do orgulho existem guerras. Através do orgulho, filhos brigam com pais. Através do orgulho, pais brigam com mães. Através do orgulho, amigos de trabalho não se respeitam. Através do orgulho, casas espíritas ruem. Através do orgulho, as religiões, pode ser espírita, católica, enfim. Onde entra o orgulho? Entra a traça no espírito do ser. Em qualquer trabalho. Então, se formos corrigidos, aprendamos. Se tivermos que aprender, humildade para ensinar. Se, como diz Madre Teresa de Calcutá, se eu construir um prédio e alguém foi lá e derrubou, construa a si mesmo todos os dias. Construa
a sua dignidade, construa o seu ser, o seu espírito todo o dia. Lembremos da nossa velha e grande amiga, reforma íntima. Ela pode ser repetida por vários irmãozinhos que vêm aqui, é porque ela é importante. Se for dita 200, 300 vezes em todas as palestras, é porque ela é importante. É porque ela tem que ser lembrada, é porque ela tem que ser executada na nossa vida, porque é a mais difícil. Se reformar. Reformar uma casa é fácil? E a nossa, então? E a do espírito? Não. Então, por isso, todos os dias, reforma íntima. No espelho, reforma íntima. Meu irmãozinho, ele é um desafio. Reforma íntima. Porque a gente, se modificando, se melhorando, nós melhoramos o universo do qual nós coexistimos. Ninguém vive sozinho. Um precisa do outro. Todos nós precisamos uns dos outros. Que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Muita paz, luz a todos aqui nesta noite. E obrigada pela paciência.